Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista com quatro alimentos, quatro grupos de alimento, na verdade, que diminuem a sua imunidade. Vocês sabem que o sistema imunológico está muito relacionado com a nossa alimentação e cada vez mais vocês me pedem aqui nos comentários, Patrícia, fala mais de alimentação, dicas de estilo de vida para melhorar a minha imunidade. Hoje em dia está todo mundo muito preocupado em ter um bom sistema imunológico para combater vírus, gripes, infecções. Então, estou preparando essa série para vocês com muito carinho, postando diariamente para vocês dicas de imunidade. Você não vai querer perder, fica comigo até o final. Antes de mais nada, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, como eu acabei de falar. Todo dia aqui tem dica nova, vários vídeos de boa formação de nutrição e especificamente sobre imunidade, você não vai querer perder. Então ativa as notificações também e compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa dessas dicas. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem. Realmente é isso que eu quero aqui com o canal, ajudar o maior número de pessoas possível. Então você pode me ajudar aumentando essa corrente do bem, eu conto com a sua ajuda. Vamos começar a falar então sobre alimentos ruins para o nosso sistema imunológico, porque vocês já sabem que existem alimentos maravilhosos. Eu tenho um vídeo aqui no canal de uma lista de alimentos bons para a imunidade, dando várias dicas para vocês. Vou deixar todos os links de imunidade que eu tenho aqui relacionados à saúde e nutrição na descrição do vídeo. Se você não sabe o que é descrição, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba. Também vou deixar no primeiro comentário fixo para vocês não se confundirem. Mas é muito importante que a gente fale também dos alimentos que são ruins para a imunidade, porque não adianta a gente consumir alimentos super bons se a gente também sobrecarrega o nosso organismo com alimentos ruins, porque aí o efeito vai ser zerado ou vai até prejudicar a nossa imunidade. Então, né, a gente não quer isso. Vamos começar a nossa lista, então. Primeiro grupo de alimentos, eu botei grupos assim para facilitar para vocês, porque todos têm o mesmo mecanismo. São os alimentos com alto índice glicêmico, refrigerantes, doces, balas, pão branco, carboidratos refinados de uma maneira geral, em que a absorção deles é muito rápida. E aí você vai ter um pico de insulina, porque o pico de glicose foi alto, vai ter um pico de insulina. E esse pico de insulina vai fazer com que você aumente a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse no nosso organismo. A gente já sabe que quanto mais cortisol, que é o hormônio da luta, da fuga, da sobrevivência, a gente produz, pior fica o funcionamento do nosso sistema imunológico, prejudica realmente o bom funcionamento do sistema imune. Então é muito importante que a gente evite ao máximo consumir esses alimentos para preservar a nossa imunidade. Segundo grupo de alimentos da nossa lista são os alimentos industrializados, fast food, salgadinho, pizza, batata frita. Esse grupo que a gente muitas vezes chama de junk food, né? Que está relacionado a alimentos ultraprocessados e que têm muitos nutrientes realmente. Além de eles terem um grande valor calórico, terem poucas vitaminas, minerais, não agregarem nada de positivo, só caloria, gordura e darem pico de insulina, teve um estudo muito interessante que foi feito, que verificou que eles ofereceram para ratinhos uma alimentação à base de fast food e para outros ratinhos uma alimentação equilibrada. E eles verificaram que os ratinhos que consumiram mais fast food tiveram uma ativação do sistema imune muito exacerbada. Aí você pode pensar, poxa, Patrícia, tão interessante, né? Ela ativou o sistema imune, meu sistema imune vai ficar mais ligado no que está acontecendo. Só que ele começou a interpretar como se tudo fosse uma ameaça para o sistema imunológico. Ele fica num modo de alerta máximo e isso é prejudicial, porque aí se de fato entrar um patógeno, um micro-organismo, ele não vai conseguir identificar aquilo como uma ameaça. E além disso, depois que eles retiraram o fast food, eles perceberam que a pessoa conseguiu melhorar essa resposta aguda, mas esse com relação à produção de interleucinas, com relação à produção de linfócitos, o sistema imunológico deu uma melhorada, mas ele continuou em estado de alerta, ou seja, ele continuou com uma dificuldade de perceber patógenos e outros micro-organismos. Então, o mais interessante, gente, é que eliminem o fast food da sua vida, industrializados, cortem isso. Se você quiser, tô com muita vontade de comer um hambúrguer, pega uma carne, faz em casa uma carne moída, faz seu hambúrguer em casa. Preferencialmente, se você puder fazer o seu pão em casa, ou comprar um pão de boa qualidade, pão integral, que não vai estar pico de insulina. Quero muito comer uma pizza. Tem receita de pizza low carb aqui, tem receita de pizza de aveia. Tenta fazer substituições saudáveis. Eu tenho muitas receitas aqui no canal com alternativas saudáveis aos fast food, aos petiscos. Vou botar esses links aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Dei esse exemplo do estudo com os ratinhos, porque foi um estudo que eu li recentemente e me impressionou muito. Mas é claro que já foram feitos vários estudos com pessoas, com seres humanos, fazendo uma correlação entre o consumo de fast food, de comidas industrializadas e a diminuição da imunidade. Outra dica que eu quero deixar para você aqui agora, para você não consumir,
são bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica é super prejudicial para a sua imunidade. Inclusive, se você já teve uma noite que você bebeu mais ainda a conta, você sente no dia seguinte que você acorda até como se estivesse resfriado, né? Cabeça pesada, dor de cabeça, às vezes com o nariz entupido, coriza, tossindo, porque realmente o álcool diminui o sistema imunológico, ele diminui a capacidade de ação dos macrófagos, ele diminui a função do linfócito T, inclusive o metabólito, ou seja, o subproduto que é feito do álcool, para ele ser eliminado, quando a gente consome um alimento, uma bebida, qualquer coisa que seja, a gente tem um metabolismo de primeira passagem, dependendo de segunda passagem no nosso fígado, para excretar, principalmente no caso de uma toxina, porque o álcool é uma toxina, e esse produto que o fígado forma para tentar inativar o álcool é chamado de metabólito, e um dos metabólitos que o álcool produz, né, lá no fígado, que é produzido através do álcool, é super prejudicial para o sistema imunológico. Então, na verdade, não importa. Ah, Patrícia, eu não bebo muito, eu não bebo diariamente, eu só bebo socialmente, mas aquela vez que você beber, saiba que seu sistema imunológico vai ser atacado. Então, se você está querendo realmente melhorar a sua imunidade nesse momento, não beba bebida alcoólica. E quarto item da nossa lista para você evitar de consumir é a cafeína em excesso. Quando eu falo de cafeína, obviamente você vai pensar no seu cafezinho. Falar, ai meu Deus, a Patrícia quer que eu tire o café agora. Não precisa tirar o café. Tem gente que precisa de um cafezinho de manhã. Mas também, né, vocês sabem que tem gente que exagera. Não toma só um cafezinho de manhã. Toma café ao invés de beber água. Exagera muito na quantidade. Ou então come muito chocolate, muito refrigerante à base de cola, que também são super ricos em cafeína. A culpa não é sempre do café. Chá preto, então tem que ter cuidado com os alimentos fontes de cafeína, porque a cafeína em excesso aumenta a secreção de cortisol, que é aquele hormônio que eu já te falei da luta, da fuga, do estresse, e esse hormônio diminui a ação do sistema imunológico. Então, Patrícia, posso tomar um café por dia? Pode, até 2, não tem problema nenhum, de manhã, à tarde, se você não tiver nenhuma contraindicação, é claro. Mas se você tá meio viciado em tomar café, gosta daquele quentinho ao longo do dia, para distrair da comida às vezes, né, a pessoa vai pro café para isso, lembra que eu tenho aqui no canal vários chás para várias condições, para melhorar a pressão, para melhorar o sistema imunológico, para melhorar o diabetes, chá para emagrecer. Eu tenho vários chás com propriedades benéficas para você e muitos deles, a grande maioria, sem cafeína, que podem te ajudar a fazer essa substituição. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição também. E você agora conta para mim aqui embaixo qual desses alimentos vai ser mais difícil para você retirar da sua alimentação. Lembra que eu tô deixando alternativas aqui embaixo para você fazer essa substituição de uma maneira mais fácil. Então olha a descrição do vídeo, primeiro comentário que eu vou deixar dicas ali para vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar desse conteúdo. Vamos juntos você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal, então me ajuda a ajudar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo. Curte o vídeo, isso me ajuda muito, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui, tem de novo todos os dias de receitas para saúde, dicas para saúde, para imunidade, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!